Josué, capítulo 24, que é o tema desta campanha, ou deste mês, o tema da igreja praticamente. Quer dizer, o tema da igreja é família, né? Mas daí a gente já, no culto da tarde, coloca aí esse tema, mas a temática principal é família. Não sei se está dando um pouco de eco aqui, o que é, mas tá bom. Vamos lá? Vou ler alguns versículos, acho que pode baixar um pouco, João, por gentileza. Para mim, pelo menos, tem eco aqui. Então, verso 1 diz: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abrão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes, e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei a Jacó e Esaú, e Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés a Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferrezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei na mão de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem das vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, da além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Agora vamos ler essa parte final todos juntos? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez, mas
Amém? Amém? Queridos, nós estamos diante de um texto maravilhoso e Deus está aqui fazendo um breve resumo de aproximadamente 80 anos de história, mostrando como que Deus esteve nos mínimos detalhes cuidando daquele povo. Deus está aqui reforçando quem eles eram, qual eram suas origens e com isso automaticamente qual eram as suas perspectivas futuras. No entanto, Deus pede um posicionamento para esse povo. Diz: olha, eu fiz tudo isso que eu fiz, mas a partir de agora vocês têm que tomar uma posição. E se a gente olha para os detalhes, a gente pensando rapidamente, o que seria de uma família que vive numa terra sendo escrava? O que vive de uma família que é escrava? Ou seja, o que resta, o que há de esperança para uma família escrava? Qual é a esperança para uma família que não só é escrava, mas que ela não tem possibilidade de ser liberta? Qual é a esperança de uma família que tem inimigos mais poderosos do que ela e que ela, obviamente, está praticamente com uma caça na frente dos seus caçadores ou dos seus inimigos? O que seria de uma família que já está vivendo um ciclo que já vem perdurando por muito tempo, nesse caso, mais de 400 anos? O que seria de uma família que agora, com uma nova perspectiva de vida, ainda tem desafios bem maiores do que eles para serem vencidos, bem maior do que a família para vencerem, desafios bem maiores, reis que se juntam, nações que se juntam, mar para atravessar, praticamente o mar que é um grande desafio, que virou um quadro pintado para as pessoas, o que é algo maravilhoso. Parece até que era o menor desafio de todos os desafios que essa família ou que essas famílias teriam. E a gente poderia resumir que essa família ou essas famílias que vivessem em condições assim, elas não têm esperança, elas não têm futuro, e o seu futuro seria trágico, seu futuro seria terrível. Elas não têm muito o que esperar, serão escravas e escravas para sempre, serão subjugadas, serão reduzidas, muitas dessas até seriam mortas num cenário como esse. E é em cima disso que Deus escreve as linhas totalmente diferente, porque o que a gente vê aqui, Deus descrevendo, Ele está dizendo: uma família assim, amparada por mim, é uma família vitoriosa, é uma família liberta, é uma família que tem um futuro promissor pela frente, é uma família que será reconstruída, é uma família que terá posse, que terá herança, que terá alimento, é uma família que não vai faltar nada, é uma família que não pode ser amaldiçoada, é uma família que está abençoada pelo Senhor. O que muda é só um ingrediente em tudo isso: Deus. O cenário pode ser o mais terrível possível, mas o que faz a diferença é a presença de Deus, e a presença de Deus a favor, porque o inverso disso é a presença de Deus contra, e a presença de Deus contra é o que acontecia com os inimigos de Israel, aqueles que queriam o mal de Israel, aqueles que estavam o tempo todo tentando destruir Israel. Esses se encontravam na contramão de Deus, e glória a Deus quando nós somos o Israel de Deus, né, Israel? Que bom quando a gente é o Israel de Deus, quando a gente foi escolhido por Deus, e nós somos esse povo querido de Deus, tem todas essas bênçãos reservadas e direcionadas a nós, e quem quer receber e tomar posse disso hoje, diga amém. E é em cima disso, queridos, que nós vamos para o verso de número 15, e a parte final, que ele, do verso 14, depois de ele fazer um rápido resumo das vitórias que Deus deu para esse povo, do quanto Deus livrou, do quanto que Deus fez,
No verso 14 ele diz: agora vocês precisam temer ao Senhor, servir ao Senhor com integridade, com fidelidade. Fala algumas coisas que eles têm que fazer, joguem os deuses, e aí ele termina dizendo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém ou não amém? Você e sua família servirá ao Senhor? Amém ou não amém? Amém, amém. Eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, eu fico pensando nessa passagem bíblica e tentando pensar um pouco como que estava Josué, como que ele pensava no meio de tudo isso. Josué é praticamente o braço direito o tempo todo de Moisés. Moisés é simplesmente o maior líder que Deus levantou aqui nessa terra. Um dos homens que as 3 maiores religiões do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, a árvore delas partem a partir disso: Abraão, Moisés e assim por diante. E Moisés é esse líder diferenciado na história, esse homem que marcou a história é Moisés. E Josué é quem está sucedendo agora, é quem vai estar fazendo a posição de Moisés. Imagine a responsabilidade que ele assume, Josué. Mas se você acompanhar algumas leituras bíblicas, eu quero ler pelo menos uma passagem aqui com vocês, que está em Êxodo, capítulo 33, e o verso 11, que diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, qualquer pessoa fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor ou o seu servo, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Todo mundo tinha os seus afazeres. Josué falou: é aqui que é o meu lugar. Se você ver outras passagens, você verá sempre Josué junto de Moisés, quase dizendo: eu não te largo, eu quero ficar aqui perto de você, eu já escolhi qual é a minha posição. E depois disso, Deus o escolhe para ser esse líder. E não é à toa, nós poderíamos voltar ainda para o capítulo 14 de Números, onde tem um momento decisivo ali. 12 espias são enviados, 10 voltam dizendo: não dá para entrar na cidade, mas 2 dizendo: eu continuo confiando na palavra de Deus, Josué e Caleb. Eles são quase apedrejados junto com Moisés, mas eles continuam ainda com a mesma fé, e Deus então dá uma promessa para Josué e para Caleb: todos ali de menos de 20 anos para cima morreriam e não entrariam na terra prometida, mas Josué e Caleb não faz parte desses que morreriam no deserto, e eles entraram na terra prometida. Tudo isso porque sempre, não é uma questão, Josué não estava vivendo um momento com Deus, ele já tinha definido no seu coração isso ao longo da sua jornada. Isso já está, se a gente vai acompanhando a Bíblia, não é apenas uma expressão de momento dele: achei uma palavra bonita aqui e eu vou falar. Porque quando você pensa em Josué, você vai ter que pensar que esse homem que estava junto com Moisés, ele viu tudo que Deus fez, e ele viu como aquele povo não era fácil. Josué sabia muito bem como aquele povo ali, volta e meia, estava bem com Deus, e dali a pouco eles arrumavam um jeito de murmurar, de reclamar, e às vezes até se revoltarem contra Deus. E não foram poucas as vezes. Então, para Josué liderar aquele povo, ele sabia do tamanho do desafio que ele tinha. No entanto, ele também sabia quem era Deus. Isso sempre deixa claro, Josué deixa claro. Sim, lá dentro, quando ele foi com os espias, ele disse: lá dentro tem gigante, lá dentro o povo realmente é grande. Mas ele diz assim: mas se Deus se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Ou seja, para Josué, ele também via como todo mundo as coisas, mas uma coisa fazia diferença: a vontade de Deus, o poder de Deus, o que Deus tinha como visão sobre aquela situação. E aí, queridos, é em cima desse Josué que ele constrói esta expressão:
dizendo que ele e a casa dele serviria ao Senhor. E é aqui que eu quero tirar algumas lições para nós nesse momento. A primeira lição que eu quero tirar para nós neste momento, queridos, e talvez é em cima disso que nós vamos mais falar hoje aqui, é: posicione-se. Nós precisamos tomar uma posição. Depende de nós o que nós estamos projetando para o futuro. Posicionar-se não é você projetar no outro as suas expectativas. Posicionar não é você esperar do outro, não é você terceirizar o problema, mas é você e eu precisamos ter uma posição. As famílias, queridos, que não têm gente posicionada, indiferente se é o marido, se é a esposa, se é o filho, porque qualquer um desses se posicionando dentro da casa, há esperança para essa casa. Se há uma pessoa ali posicionada dentro desta casa, queridos, há esperança dentro dessa casa. Agora, se não há quem se posicione, isso é um risco para essa família. Isso é fatal, o perigo está à espreita, está logo ali na frente. Então a primeira coisa que precisa é se posicionar, e se posicionar, queridos, também exige saber qual é a sua posição. Qual é a sua posição? Que posicionar, eu posso ficar sentado, posso ficar de pé, posso ficar deitado, eu posso ficar assistindo, eu posso ficar de diversas maneiras. E o posicionamento, Josué diz: eu servirei ao Senhor. É isso que Josué está acima de tudo dizendo: a minha posição é servir ao Senhor. É isso que ele está, quando ele está dizendo eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está partindo primeiro dele, não é a minha casa servirá ao Senhor, é eu servirei ao Senhor. Então começa por aqui, a posição é você definir qual é a sua posição diante de Deus. Nós não somos admiradores de Deus apenas, nós não somos telespectadores apenas de Deus, nós não estamos apenas vendo e observando, não, queridos, nós temos um posicionamento, e o posicionamento é servir ao Senhor. Amém ou não amém? Então, em primeiro lugar, posicione-se. A falta de posicionamento causa alguns problemas graves, queridos. O primeiro, que ele impacta a nossa vida negativamente. A falta de posicionamento impacta a nossa vida negativamente. Em segundo, limita a nossa perspectiva de vida. Às vezes a nossa visão, ela não tem uma boa dimensão, exatamente porque a gente não se posiciona. E em terceiro, é isso que vai definir a nossa fé e a nossa esperança. A nossa posição define a nossa fé e a nossa esperança. Está conseguindo projetar para nós lá, Joãozinho? Por gentileza, manda o próximo slide meu, se for possível. Não sei se você tem também alguma extensão aqui, porque eu estou achando que vai acabar a bateria do computador. Então, em primeiro lugar, posicione-se. Próximo slide. Quem não se posiciona limita a sua visão, enfraquece suas ações e se torna refém das incertezas do futuro. Pense nisso. Quem não se posiciona, fica lá, querido, volta lá. Quem não se posiciona, primeiro, a sua visão é limitada. Você não toma uma posição e automaticamente você vai ficar refém das situações, porque quando você se posiciona, você passa a lutar, e você passa a ter um norte, você passa a ter uma visão, você passa a ter uma direção para a sua vida. Josué está deixando claro que ele tem uma direção para a vida dele, que ele sabe aonde ele quer chegar, que ele sabe o que ele quer para a vida dele. Então, quando você não tem isso, você está limitando a sua visão. Sua visão está simplesmente sendo alimentada pela sua vida, pelo seu passado, por aquilo que você viveu, pelo que os outros vivem, e não é essa a visão que Deus quer que a gente tenha. A visão de Deus é muito maior, inclusive às vezes, do que muita gente está vivendo. E você, às vezes, só estar tendo a experiência dos outros, você pode estar limitando a sua visão.
Então você limita a sua visão e você automaticamente, com uma visão limitada, você vai enfraquecer as suas ações. E aí muitas vezes a gente não age, por quê? Porque a gente não crê e se torna refém das incertezas do futuro. Uma família que não tem uma pessoa posicionada é alimentada com o que diariamente, queridos? Com o que? Uma pessoa que não tem, uma família que não tem uma pessoa posicionada é alimentada pelo quê? Com certeza pelas incertezas, pelo medo, pela preocupação e por coisas que, eu vi o fulano lá, aconteceu isso, eu vi o jornal, minha vizinha contou isso, aconteceu com meu amigo, aconteceu com não sei o quê, e essas tragédias parece que elas entram no coração como uma flecha. Então, se a gente não se posiciona em Deus e não tem um posicionamento firme em Deus, queridos, nós estamos refém do futuro. E o futuro que a gente vê não é bom. Por N questões, a gente vai dar muitas respostas a isso. Eu quero pensar com vocês aqui, antes da gente continuar no slide ali, eu fiz aqui o que eu chamaria da minha versão dessa expressão bíblica, ou desse versículo, na versão CMC 2025. CMC é Claudio Miro Marques Caetano 2025. Então o versículo diz para nós: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Na minha tradução 2025 fica, isso aqui não é tradução bíblica, tá, irmão? Não sai por aí dizendo que estou escrevendo Bíblia, não. Eu só fiz aqui uma interpretação minha dessa expressão. Digamos que Josué estaria dizendo o seguinte: vocês precisam saber o que vocês querem da vida de vocês. Tomem uma posição e não fiquem procrastinando, decidam. Ficar em cima do muro uma hora querendo Deus e daqui a pouco querendo os deuses dos pais de vocês, não tem como viver assim. A minha posição eu já tomei. Inclusive, se percebe isso que ele já tinha tomado há muito tempo, ele e a casa dele servindo ao Senhor. Então, em outras palavras, o que Josué está dizendo para eles é: saia de cima do muro, para de ficar apenas observando e toma uma atitude. Se isso não acontecer, queridos, a gente está colocando a nossa família em risco. A falta de posicionamento, ela está limitando a nossa visão. E automaticamente, queridos, as incertezas, elas estão batendo a porta. As perspectivas limitadas, o que significa essa expressão, quando eu estou usando aqui algumas vezes a palavra perspectiva? Eu quero dizer, o que eu estou tentando dizer é a visão, a nossa compreensão de mundo, a nossa interpretação das coisas, o sentido das coisas está limitado. Está limitado. Qualquer interpretação nessa terra que você faça de situações e que essas interpretações, elas estão na esfera, nessa esfera aqui, horizontal, ela é limitada. Eu preciso da vertical, eu preciso da interpretação de Deus sobre uma situação. Você entende isso? E é muito mais fácil a gente fazer sempre uma interpretação horizontal, que é olhar a média, né? Uma situação está acontecendo e a gente muitas vezes conversa com algumas pessoas e faz uma média, né? Um morreu por causa disso, o outro não morreu, então quem sabe pode ser que eu não morra. Um passou mal por causa disso, o outro não passou, quer dizer, pode ser que eu não passe mal. E a gente vai buscando conselhos positivos e negativos para a gente colocar a nossa fé e a nossa posição em algum lugar. E no final das contas, se a gente não tem essa interpretação, o que a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então quem sabe os pensamentos sobre a sua vida é Deus, amém ou não amém? Então isso impacta a sua fé, isso impacta a sua
esperança. Próximo. Uma família sem alguém firmemente posicionado é alimentada diariamente, constantemente com o quê? Foi a pergunta que eu deixei para vocês, vocês acabaram de responder. É uma família insegura, onde o medo está presente, as incertezas estão presentes e provavelmente a sua fé está sendo duramente combatida. Próximo. Não existe zona neutra. Todos somos alimentados diariamente e constantemente com algo. Então, posicionar-se, queridos, nós precisamos, por quê? Porque não existe zona neutra. Se você estiver dizendo, eu não sei o que fazer, isso é uma posição. Eu não sei para onde vou, isso é uma posição. E eu preciso entender que essa posição impacta outras pessoas. Porque o que Josué está dizendo aqui, ele está dizendo, eu sei que a minha posição influencia a minha casa. Eu sei que a minha posição impacta os meus familiares. Então, quando ele está dizendo, eu e a minha casa, ele sabe que o posicionamento dele, se ele estivesse com medo, se ele estivesse sem saber o que fazer no futuro, se ele olhasse para o futuro como um grande desafio à sua frente, a sua família estaria provavelmente da mesma maneira, sem saber o que fazer, temerosa, com dúvida, e etc, e etc, e etc. Mas quando a gente toma a posição certa, isso vai inflamar, infectar, abençoar outras pessoas. Será que essa sua posição não é exatamente a razão do que está acontecendo dentro da sua casa? Você entende isso? Porque às vezes a gente está esperando uma solução que venha de algum lugar, mas o meu posicionamento é incerto, para não dizer outro posicionamento de medo e tantos outros, mas é no mínimo incerto. E a minha família está vivendo o quê? Incertezas. Da onde veio essa incerteza? Provavelmente eu sou uma das pessoas que estou gerando isso ali dentro. Que como é bom, queridos, quando a gente está numa situação e dentro do meu círculo mais próximo da família, tem alguém gerando fé, gerando esperança, gerando dizendo, não, vamos orar, vai dar certo, nós estamos juntos nesse negócio, Deus vai bradar, alguma coisa vai acontecer e Deus pode fazer. O que vai acontecer com essa família quando tem uma pessoa ali gerando fé, motivando, afirmando, abençoando? Vai para frente, queridos. Agora, se a gente não toma uma posição, isso é uma posição. Isso é uma posição. Isso precisa ficar claro para nós. Não tem zona neutra. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Não tem zona neutra. Não existe zona neutra. Então a gente precisa, queridos, ter isso claro em nós. Não existe zona neutra. Você já tomou uma posição, tem tomado todos os dias, e essa sua posição está de alguma forma impactando pessoas. Todos os dias você está impactando alguém. Desse jeito que você está fazendo, alguém também está sendo de alguma forma, vamos dizer, para nós somos crentes abençoados, amém? Nós somos bênção, amém? E geramos bênção para outras pessoas. Então, eu e a minha casa, eu imagino o seguinte: primeiro, Josué entendeu quem era ele na ordem do dia. Ele era o chefe daquela casa, ainda mais naquele cenário, o homem não poderia nem pensar na possibilidade de não entender isso. Ele tinha que entender que ali dentro daquela casa, ele era o chefe da família, ele era o sacerdote daquela casa. Todo homem é um sacerdote dentro da sua casa. A casa é impactada primariamente pela presença de Deus através do marido, através do esposo, através do homem que está ali representando dentro daquela casa. Em alguns casos, às vezes o marido ainda não tomou uma posição, mas se a mulher tomou uma posição, pronto, passou a ser ela agora a abençoadora. E ela passa a ser agora esse agente de Deus ali. E se nenhum dos dois fizerem isso, Deus vai suscitar isso através de um filho também, mas alguém posicionado ali dentro vai fazer um rebuliço dentro dessa casa ali, espiritual, e vai ser uma bênção. Mas glória a Deus, aleluia, que Josué entendeu que começava nele, e ele falou, começar comigo aqui, tá?
e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando eu entendo a minha posição nisso daqui, eu entendo que isso vai afetar outras pessoas. Assim como se você estiver enfermo, doente, se você estiver chorando, se você estiver triste, se você estiver passando por uma situação, os outros também vão sentir isso. E dependendo do que você estiver passando, vão até sentir as suas dores. Dependendo do que você está passando, os outros também vão ser impactados com isso. Agora você imagina uma pessoa que está cheia da presença de Deus, que está cheia de fé, que está cheia de esperança, que sabe quem é Deus, uma pessoa que já tomou uma posição com Deus, que sabe em quem tem crido. Dentro deste ambiente, o que vai acontecer? Os outros vão ser impactados, queridos. Então, a partir da compreensão do eu, você vai transformar ambientes. Amém? Isso serve positiva ou negativamente, porque tem muita gente vivendo o negativo, porque é isso que eles semeiam. Gente que, de alguma maneira, por não crer em Deus, vive uma vida, às vezes, reflexo até de dores do passado. Coisas que sofreram lá na sua infância, que até hoje carregam, e que vivem essas dores, e faz com que os outros vivam essas dores. Eu tenho uma pessoa muito próxima, que parece que toda vez que ele vai educar, ele diz assim, na minha época não era assim, e aí parece que os filhos têm que passar por aquilo que ele passou. As nossas experiências, queridos, nos trouxeram até aqui, porém, eu vi uma frase boa essa semana, que diz que heróis e vilões nascem da mesma coisa, eles nascem da dor, os vilões e os heróis. Os vilões dizem, já que eu passei por isso, todo mundo vai passar e vai ser pior ainda, já que eu sofri assim, vai todo mundo sofrer. Já os heróis dizem, pelo que eu passei, nunca ninguém vai passar, eu vou fazer de tudo para ninguém sofra o que eu sofri. A mesma situação gera vilões e heróis, e na perspectiva da fé, a mesma situação posiciona uma pessoa para Deus ou não. Tem gente muitas vezes que não quer nem saber de assumir um compromisso com Deus, porque ouviu uma coisa, teve um exemplo negativo, viu algum exemplo negativo e tomou isso para a sua vida. Deus não fez nada errado, mas ele viu alguém fazendo alguma coisa e ele interpretou aquilo errado. Já tem outras pessoas que também viram esse mesmo erro, mas disseram, eu vou ser um crente verdadeiro para mostrar que Deus não tem nada a ver com isso. Eu vou mostrar para essas pessoas que Deus não tem nada a ver com essa gente que fala que tem Deus e que vive tudo errado. A sua posição vai inflamar as pessoas ao seu lado, e que ela seja positiva. Amém ou não amém? Próximo, não existe zona neutra. Nossas perspectivas quanto ao futuro têm impacto presente, e isso gera um posicionamento que temos hoje. A visão que nós temos, queridos, está totalmente relacionada com o que você está vivendo hoje. Totalmente relacionada. Se você olha para a vida e diz, não, é isso aqui que é minha vida, é isso aqui que eu posso, não dá, esse aqui é o limite, e enfim, você se limitou, tem uma trava na sua mente dizendo que é isso aqui e acabou. Isso não importa o que você pode ser na sua saúde, pode ser na sua vida financeira, pode ser na sua família, pode ser na sua mentalidade, pode ser nas suas instruções, não importa. Você determinou algo que vai impactar o teu futuro, mas você está vivendo isso hoje. A tua visão de futuro é, aqui é o meu teto. Eu poderia aqui fazer vários exemplos, e a maioria deles está na área financeira, né? O que eu posso é isso aqui, eu vivo de aluguel, vou viver de aluguel a vida toda, e eu não consigo comprar uma casa. Meu pai nunca comprou uma casa, meu tio não comprou uma casa, mas não pense só na vida financeira, pense na sua vida espiritual, pense na sua saúde, pense nas relações familiares, pense em todas as áreas. O que você tem como conceito de futuro? Dá para ser melhor? Tem coisas melhores de Deus preparadas para você em todas as áreas? Amém ou não amém? Então você precisa hoje ser o reflexo disso.
A nossa esperança futura está ligada com o que estamos vivendo hoje, porque uma pessoa que olha para o futuro dizendo, o teto é esse, provavelmente hoje está falando, fazer o que se o teto é esse? Se o meu limite é esse, então tá bom desse jeito que está, né? Então você automaticamente está fazendo com que as suas ações presentes, elas estejam sendo minadas. Agora, uma pessoa que diz, não, eu vou voar, meu amigo, Deus tem coisa maior para a minha vida, essa família aqui vai ser avivada, vai ser cheia, nós vamos ganhar vida para Jesus, Deus tem muita coisa na minha vida financeira, a minha saúde em 2025 vai mudar, vai ser algo radical, o teu futuro está sendo, agora o teu olhar do futuro ampliou, e o teu presente já começa a ser impactado hoje. É nisso que Josué tem certeza. Josué não está ali alimentando-se do que o povo viveu no deserto, ou da possibilidade do povo, sabia que aquele povo era obstinado, sabia que aquele povo se desviava, sabia que logo esse povo poderia estar murmurando, mas ele diz, indiferente das circunstâncias, eu já tenho o meu lugar, e o meu lugar é servir a Deus, e servir a Deus é o melhor lugar do mundo, indiferente do que aconteça, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Agora pensa comigo, queridos, você já pensou se Josué falasse assim, eu servirei ao Senhor? Se Josué dissesse, eu servirei ao Senhor, é mais ou menos como vive o mundo aí, é tipo assim, cada um no seu quadrado, e cada um com seus problemas, cada um com seus porquês, é mais ou menos como vive o mundão por aí, não nós. Primeiro porque, de certa forma, esse sofisma, cada um no seu quadrado, não está de todo errado, desde que você entenda o tamanho do seu quadrado. Se você entender o tamanho do seu quadrado, você pode consertar isso. A mesma coisa também, se você entender quais são os seus problemas, que se você está pensando que os seus problemas são só o seu umbigo, aí você não entendeu ainda o recado. Que na verdade o nosso quadrado é o total, nós somos irmãos uns dos outros, somos uma família só, todos nós vamos morar no céu, e os 4 cantos dessa terra é o nosso quadrado aqui na terra, mas ele se expande até a eternidade. Então se você pensar na vida dessa maneira, então cada um no seu quadrado, e seu quadrado está do seu lado, quem está do seu quadrado, sua família está dentro do seu quadrado, os outros estão dentro do seu quadrado, a dor dos outros, e assim por diante. Cada um com seus problemas, sem problema nenhum, se você entender quem você é em Deus, como filho de Deus, você é um representante dele aqui nessa terra, e os seus problemas também são os problemas do seu irmão. E quem são os seus irmãos? Por enquanto estamos próximos de 8 bilhões de habitantes aqui nessa terra, mas Deus pode acrescentar um pouquinho mais a todo momento. Então, queridos, dizer eu servirei ao Senhor, infelizmente, não tem a ver com essa expansão, com essa perspectiva de Deus. Infelizmente tem a ver com o quê? Com o egoísmo. É tipo assim, não, já está difícil demais a minha vida, eu já tenho muito problema, as coisas já estão muito difíceis, quer saber de uma? Eu resolvo o meu, você resolve os teus, e cada um com o seu. E por várias vezes é isso que dificulta mais a vida. É querer se isolar e viver com uma ilha, e isso só prejudica. Isso não faz nem a gente crescer, e nem tampouco a gente se desenvolver, e muito menos a gente vencer. Porque a gente tem que pensar o seguinte, queridos, ferro afia ferro. Existem situações que você está passando, que você não vê saída, mas às vezes se envolvendo com o problema dos outros, Deus vai expandir a sua visão e as suas potencialidades. Você entende isso? Enquanto você ficar aqui parado olhando, você está apenas olhando o quadro. Mas quando você coloca a mão na massa, quando você se propõe também a ajudar e a fazer alguma coisa, você vai ver que Deus vai trabalhar as suas habilidades. E daqui a pouco, se envolvendo naquele problema, às vezes, ouvindo um problema, você já será curado. Sabe por quê? Você vai falar assim, eu pensei que tinha problema, hein? Às vezes, ouvindo um problema, você vai perceber que você está muito bem, obrigado. E isso já seria o suficiente para te impulsionar, não só você, mas você impulsionar outras pessoas. Porque dali a pouco, a partir de você ter ouvido alguém, você também vai fazer com que outra pessoa saiba de que Deus está na vida dela. A partir do teu exemplo, a partir do exemplo dessa pessoa, ou vice-versa. Mas quantas vezes é através dessas interações que Deus faz a gente crescer?
Então, eu servir ao Senhor é um posicionamento necessário, mas eu tenho que entender o que é servir ao Senhor. E servir ao Senhor envolve a minha família, e envolve a minha Jerusalém, e envolve a minha até os confins da terra. Amém? Próximo. Uma pergunta para você, para mim, para nós que estamos aqui. O que você vê para o seu futuro e da sua família? Qual é a sua visão para você e para a sua família? Se hoje você tivesse que fazer um resumo, qual é a sua perspectiva? Você vê boas possibilidades? Ou você está aqui dizendo hoje, olha, se não acontecer um milagre, eu não sei o que será. Essa é a primeira, a gente poderia resumir isso da seguinte forma. Esse é um resumo raso da situação. Se hoje eu te desse duas opções, a minha família tem um lindo futuro pela frente, eu tenho um lindo futuro pela frente. Ou não, eu estou com muitas situações difíceis, problemas, e eu não vejo saída e não vejo perspectiva de futuro. Essa é a primeira interpretação, é a primeira visão, é a primeira perspectiva que você pode ter hoje sobre você e sobre a sua família, ok? Essa é simples de você fazer. Todos nós podemos fazer aqui agora. Agora eu te convido para você fazer o upgrade disso, para você melhorar esse conceito. E o melhorar esse conceito não é apenas definir o teu futuro a partir de você e da sua visão. Eu e você precisamos entender que Deus tem o melhor para nós. E que para Deus não há limites. Para Deus não há limites. Se eu construir em cima desse Deus, então, queridos, a resposta que eu posso ter aqui nesta tarde é: eu só sei que é maravilhoso, mas não faço ideia, porque vai além da minha imaginação. Vai além da nossa imaginação, a Bíblia diz. Você consegue imaginar coisas boas a teu respeito? Você consegue imaginar coisas boas sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre seus netos, seus bisnetos, sobre os demais familiares? Sabe essas coisas boas que você consegue? É muito pouco diante do seu Deus. É muito pouco, Ele vai te surpreender. Então a nossa segurança está num posicionamento onde eu sirvo ao Senhor, sei que Ele é todo poderoso, que nele não há limites e que a última palavra é dele sobre mim e sobre a minha família. Mas eu recebi uma palavra do médico, amém, agora leve essa palavra para Deus e pergunte qual é o diagnóstico de Deus sobre esta enfermidade. Eu recebi um diagnóstico assim da professora que falou sobre o meu filho, sobre a minha filha, amém, agora pega esse diagnóstico, leva para o teu Deus, porque Ele vai dizer os lindos sonhos e planos que tem sobre os seus filhos. Mas o meu casamento, eu ouvi um terapeuta, eu ouvi alguém dizer que não tem mais jeito, que é isso daqui e que vai ser desse jeito. Pega esse diagnóstico agora e leva para o seu Deus, porque Ele tem um parecer a teu favor, Ele tem coisas lindas para construir, o que Ele tem é o melhor está por vir e o melhor vem do Senhor, aleluia. Então nós precisamos, queridos, entender que Deus está construindo a nossa história, e que não há história que não venha do coração de Deus. A história vem do coração de Deus, desde que eu acesse isso pela fé. Então, em primeiro lugar, para a gente se posicionar, a gente precisa entender que nós servimos a Deus, e que a nossa fé é o que fará com que os projetos de Deus se cumpram em nós. Ele não entendeu, em primeiro lugar, queridos, Josué, ele não entendeu que servir ao Senhor é algo isolado, era algo que só ele deveria fazer para ele só, mas ele entendeu a responsabilidade que ele tinha com outras pessoas.
E nós precisamos entender isso, para que a nossa vida flua. Você sabia que às vezes existem coisas que não progridem na nossa vida, exatamente porque a gente não entende isso? Porque tem coisas, queridos, que Deus faz em nós para abençoar outras pessoas. Mas se a gente fica em nós, me dá, faz em mim, isso não está fluindo. E se isso não está fluindo, duas coisas estão acontecendo: alguém não está sendo abençoado e eu também não estou progredindo. Que receber é uma parte, mas desenvolver aquilo que você recebeu é o que Deus espera de nós. É o que Deus espera de nós. Então, não deixe de ser esse canal de bênção de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente posicionada, queridos, gente posicionada em Deus, não para no meio do caminho. Gente posicionada em Deus, enfrenta o que vier. Gente posicionada em Deus, persevera. Gente posicionada em Deus, não desiste. Gente posicionada em Deus, não tem para onde ir. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Nós só temos um local, nós não temos plano B. Nós não temos plano B. Uma vez que a gente está em Deus, o nosso lugar é nele. E fora dele não há vida. Então, se a gente já sabe disso, nós só podemos fazer uma coisa: viver tudo o que Ele tem para nós. Nele, servindo, adorando, bendizendo, abençoando, transmitindo e sendo o canal de Deus. Mesmo quando parece que você não tem força, mesmo quando parece que você não tem uma palavra, mesmo quando parece que você está quebrado, e aí parece que Deus vem e coloca alguém do teu lado, para você dar uma palavra para essa pessoa, e você com uma vontade de dizer assim: quem precisa de uma palavra é eu. E aí Deus diz o seguinte: que diga o fraco, eu sou forte. Porque na tua fraqueza Deus usa para abençoar a outra pessoa, e você também sai renovado. Você sai renovado, fala: meu Deus, eu pensando que estava todo quebrado, Deus me usou aqui e ainda há graça sobre a minha vida. Aleluia. Vamos se colocar de pé, queridos. O que você vê para o seu futuro e da sua família? É essa pergunta que eu gostaria que você saísse aqui e desenvolvesse agora em você. O que você vê para os seus filhos? O que você vê para o seu cônjuge? O que você vê para os seus netos? O que você vê para os seus familiares? E você? O que você vê sobre você também? Há esperança? O futuro é promissor? Deus está nesse negócio? Vai dar bom? O pessoal diz, vai dar bom, né? Vai dar bom, vai dar tudo certo. Ou quem sabe você está aqui dizendo: olha, está difícil de enxergar um futuro, está difícil de enxergar possibilidades, está difícil de enxergar que as coisas vão melhorar. E Deus hoje vai mudar a sua visão. Deus hoje vai gerar fé no seu coração. E a partir dessa visão nova que você terá, posicione-se. Indiferente do que vier, indiferente do que aconteça, indiferente do que estiver acontecendo, se posicione. Eu sou servo, eu sou serva do Senhor, dessa posição eu não faço, eu sou do Senhor, o Senhor é meu e daqui eu não largo. Eu não vou para a direita, eu não vou para a esquerda, eu já defini qual é o meu futuro, e o meu futuro está em Deus, aleluia. Se é desse jeito, queridos, então creia, há boas perspectivas do céu a teu respeito. Os planos de Deus são maravilhosos a teu respeito. E eu estou agora pregando contra a enfermidade, contra o desemprego, contra o problema financeiro, contra qualquer necessidade ou problema que está sobre a sua vida. E estou agora gerando esperança pela fé no seu coração. E esta esperança vem do Senhor, é o Senhor, e é na sua posição com Deus que as coisas vão mudar. Aleluia.
sua posição com Deus vai mudar essa casa, vai mudar esta pessoa, vai transformar essa história, vai impactar os seus familiares, a sua família, o seu posicionamento. Deus está esperando de você uma posição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou, Espírito por de ter Deus. meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Nós vamos começar uma oração aqui, queridos. Eu quero que você venha aqui para frente. Estaremos orando juntos nesse momento. Pode vir aqui para frente. Só duas obreiras, só duas pegam o óleo. O restante pode vir todos para frente, mas duas vão pegar o óleo. Só duas. As demais vêm aqui, os demais vêm todos aqui. A gente vai fazer uma unção aqui especial, mas eu quero começar com uma oração de aliança aqui. Porque tudo começa, o posicionamento começa numa aliança, num compromisso. E não é um compromisso qualquer, é um alto compromisso. E não é um alto compromisso qualquer, é o maior de todos os compromissos. E o maior de todos os compromissos é a minha vida com Deus. Não tem nada nessa terra mais importante do que saber como eu e Deus estamos. É aqui que tudo começa. Então a primeira oração a gente vai orar todos juntos, renovando esta aliança com Deus, fortalecendo a nossa aliança com Deus, o nosso vínculo com Deus. Então primeiro eu quero que você faça a sua oração de fortalecimento, de renovo, de aliança, que você ore agora falando: Senhor, o Senhor sabe que eu e o Senhor já estamos aliançados, eu quero renovar essa aliança aqui. Fale com Deus. Sim, Pai. Recebe, Pai. Recebe, Pai. Nós aqui nessa tarde, Pai, estamos reafirmando aquilo que reafirmamos a cada dia. A nossa vida é do Senhor. Somos teus servos, tu és o nosso Pai, somos teus filhos, Pai. E nós estamos aqui novamente declarando isso, proclamando isso, afirmando isso. E quantas vezes forem precisas, nós estamos aqui para dizer que somos teus. Somos teus e nós não temos plano B e não temos para onde ir. O Senhor é o nosso único horizonte. O Senhor é a nossa única esperança. Sempre e em tudo esperamos em Ti. Repita comigo: Senhor, eu sou Teu. A minha vida é Tua. E o meu compromisso contigo é alto. Não só alto, o mais alto que há. Eu me comprometo, me alianço contigo todos os dias e para viver contigo na eternidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A primeira aliança começa aqui, é nós que temos que reafirmar isso. A Bíblia diz que todos que o recebem são filhos de Deus, João 1,12. Então é aqui que eu preciso estar claro que somos filhos dele. Ele é o nosso Pai. Mas a fé às vezes ela dá umas vaciladas, e aí você vai lá e proclama isso em alto e bom tom para a sua alma ouvir, né? Como o salmista, conclamando a sua alma: ó minha alma. Então agora, queridos, essa segunda oração é sobre a nossa posição dentro do nosso ambiente, dentro da nossa casa, familiares, família, as pessoas próximas de nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que você pode fazer para ser esse canal de Deus, abençoando aqueles que estão ao seu redor? Seja um exemplo. Seja um exemplo. Começa tudo por aqui.
As pessoas estão procurando gente séria, procurando gente verdadeira, procurando gente que realmente aquilo que fala e aquilo que faz está alinhado. Então você é um representante de Deus aonde você está. Você quer dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Então diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em primeiro lugar, sendo exemplo. Diga, em primeiro lugar serei exemplo. Em primeiro lugar serei exemplo. Está fraco. Mais uma vez. Se alimente da palavra e pratique a palavra. Pratique a palavra. Pratique a palavra. Pratique a palavra. Quando alguém ver você fazendo, ele vai aprender pelo exemplo também. Fala, peraí, eu vi o que a Lousimar fez, e deu certo, olha o que ela estava passando, e ela foi orar, e ela continuou na posição, e ela continuou fazendo, Deus abriu a porta. Irmãos, isso é uma pregação que só a eternidade vai revelar o peso que teve. Então vamos nesse momento orar sobre isso. Precisamos dessa graça para ser exemplo, porque as situações vêm, quando você fala assim, eu serei exemplo, Deus está dizendo, então eu posso contar com você. Entendeu? Pegou? Deus pode contar com você? Tem gente aqui que já deu até uma entortada, falou, ei Jesus, sabe o que ele diz para você que está preocupado? A minha graça te basta, fica tranquilo, Ele está contigo. Pai, estamos aqui para ser esse canal para outras pessoas, para ser esse exemplo para outras pessoas, assim como Isaías, quando na revelação da tua glória, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, que assim seja cada um de nós, a partir da nossa casa, a partir do nosso ambiente, a partir, Senhor, do local mais próximo do núcleo familiar, mas também expandindo para as famílias, vizinhos e tantos outros que o Senhor colocar à nossa volta, Pai. Que eles possam ver em nós essa viva esperança, que eles possam ver em nós, Pai, este exemplo, e que o nosso exemplo abençoe outras pessoas, Pai. E assim a gente veja se cumprindo esta palavra, eu e a minha casa servindo ao Senhor, e já outra pessoa sendo impactada da mesma maneira, e esta pessoa ela servindo e a sua casa servindo ao Senhor. Nós quebramos aqui em nome de Jesus e destruímos todo o sofismo que faz pessoas viverem uma coisa na igreja e outra em casa. Isso está destruído em nome de Jesus. Cada vez mais ouviremos gente falando, o que meu pai, o que minha mãe, o que meu filho é na igreja, também é em casa. É uma bênção na igreja, é uma bênção em casa, é uma bênção na igreja, é uma bênção no trabalho, é uma bênção na igreja, é uma bênção no volante, é uma bênção na igreja, é uma bênção aonde está, jogando bola, brincando, o que estiver fazendo, é uma bênção, Pai. Nós não somos apenas aqui dentro, mas aonde estivermos, em nome de Jesus, que essa graça alcance outras pessoas, e que a Tua graça, Senhor, nos sustente para ser exemplo em Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para finalizar, a gente já profetiza no presente, pela fé, eu e a minha casa já servimos ao Senhor, amém? 1, 2, 3, eu e a minha casa já servimos ao Senhor, eu e a minha casa, amém, que assim seja, em nome de Jesus. Pai, te louvamos por esse culto, te louvamos por essa tarde,
Te louvamos por esta unção, te louvamos por esta graça, e te louvamos porque a tua palavra está construindo coisas poderosas em nós, e que veremos a partir, Senhor, de nós, impactos profundos na nossa família e nos nossos familiares. Te louvamos por isso, por essa presença poderosa em nossas vidas, Pai. Leva cada um agora aos seus lares, assim como trouxe, sobre a tua proteção. Que a tua graça, Senhor, que está sobre este ambiente, traga cura para aqueles que precisam, abra a porta para aqueles que precisam, e esteja dando respostas àqueles que estão clamando por respostas aqui neste lugar. Ouviremos testemunhos, Pai, porque o Senhor assim o faz, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita, diz: cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes. Diga, traga alguém com você a semana que vem, tem mais para você a semana que vem.